Oi. E aí galera, tudo bom? Boa tarde. Thiago, professor de Geografia. Tranquilão? Todo mundo ouvindo aí legal o áudio? Vou botar a cadeira mais pra cá. Confirma pra mim se o áudio tá legal. Se o slide tá aparecendo pra vocês aí. Vou botar aqui, ó. Confirma pra mim se o slide vai aparecer aí. Foi? Tá aparecendo legal, né? Estranho aqui, não? Aí, foi. Belezinha, então vamos lá. Semana passada, nós... respondendo a Fernanda. Fernanda, chegar em casa, vou jogar a aula lá no grupo pra vocês do Google Classroom lá. Valeu? Já comecei a aula lembrando da Fernanda, porque eu sei que ela vai perguntar: professor, e a aula vai pro grupo não? Valeu, e eu vou colocar lá. Por que eu não coloco antes? Porque eu prefiro passar todo o conteúdo e depois jogar o slide. Porque se eu jogar o slide logo de cara, o que acontece? Algumas pessoas simplesmente não assistem a aula. Entendeu? Já pega a aula lá, já pega o slide, aí fica estudando pelo slide e não passa para assistir aqui a nossa aula. E aí é muito chato, porque depois o cara fica com dúvida em casa e não tirou a dúvida aqui com a gente. Então eu prefiro primeiro trabalhar todo o conteúdo para depois jogar o slide. Olha aí, terminando o conteúdo, a gente vai terminar hoje. Jogo tanto o slide lá como uma lista de exercícios, deve ter umas 50 questões mais ou menos sobre regionalização no Brasil, dá para praticar legal. Belezinha? Foi, né? Então vamos dar continuidade aqui à aula de semana passada. Semana passada nós começamos a falar sobre as políticas externas do Brasil, correto? Como que o Brasil se relaciona com os outros países, principalmente aqui da América do Sul. A Fernanda colocou, porque eu passo para o computador e para o caderno, aí já dá para acompanhar melhor. Não, correto. E esse é o melhor mesmo, você acompanhar pelo slide, também passar para o caderno ao mesmo tempo, esse é o correto. Só que aí é o que eu falei, eu acabo não passando antes. Olha uma Caulin. Por quê? Meu lindo, tranquilo. Porque senão as pessoas simplesmente não assistem a aula, valeu? Mas aí hoje eu jogo lá direitinho para você, Fernanda. Passa para o caderno, dá uma lapidada legal no conteúdo, resolve bastante exercício, que eu também vou jogar lá umas 50 questões, dá para praticar legal. Valeu? Então vamos lá. Semana passada nós começamos, deixa eu só voltar aqui, botar a imagem para mim, né? Semana passada nós falamos sobre o Mercosul, correto? Falamos sobre o Mercosul e falamos sobre o IRSA, beleza? Falei que o Mercosul é um bloco econômico aqui da América do Sul, no qual o Brasil está inserido. Qual é o objetivo do bloco econômico? Para que se forma um bloco econômico? Para facilitar as transações comerciais entre os países que fazem parte do bloco. Como que você facilita a transação comercial entre os países do bloco? O que você faz em um bloco econômico que facilita a circulação de mercadorias entre os países? Alguém pode me falar? O que é feito em um bloco econômico e que, consequentemente, facilita a transação comercial entre os países? Alguém? Diminuição de impostos. Perfeito, Fernando. Quando você não está em um bloco econômico, o que acontece é que os países colocam muitos impostos sobre produtos estrangeiros, né? Colocam uma barreira alfandegária muito alta. Então, quando uma mercadoria estrangeira chega no país, a ideia é que você coloque um imposto sobre esse produto para elevar o valor dessa mercadoria e automaticamente você arrecadar dinheiro em cima do imposto e defender as indústrias nacionais. Então essa é a ideia, você colocar a barreira alfandegária para arrecadar dinheiro em cima do imposto e defender a sua própria indústria. Quando você entra em um bloco econômico, esses impostos, essa barreira alfandegária que é colocada sobre os produtos estrangeiros,
A ideia é que esses impostos diminuam ou praticamente sejam eliminados, não existam impostos sobre essas mercadorias estrangeiras, o que acaba facilitando a circulação de mercadorias entre os países membros do bloco, e é isso que acontece aqui no Mercosul. Só que eu falei para vocês que o bloco econômico, o Mercosul, ele não se forma da noite para o dia, né? É algo gradativo, vai mudando de acordo com o tempo, vai evoluindo com o tempo. E quando falar do Mercosul, você tem que lembrar primeiro da aproximação entre o Brasil e a Argentina, que ocorreu em 1985 e ficou conhecido como o quê? Alguém pode me falar? Essa aproximação entre o Brasil e a Argentina em 1985 ficou conhecido como o quê? E que consequentemente foram os primeiros passos aí para o Mercosul. Alguém lembra? Não? Tratado do quê? Qual foi o tratado que foi criado ali entre essa aproximação do Brasil e a Argentina? Alguém? Não? Estão ouvindo, né? Não lembra, né? Tratado do Iguaçu. Perfeito, Vitor. Perfeito. Tratado do Iguaçu é o tratado de aproximação entre as duas potências econômicas aqui da América do Sul, Brasil e Argentina. E a criação oficial do Mercosul, em 1991, ocorre a partir de qual tratado? Tratado de Assunção. Show de bola, perfeito, Fernando. Vi que o Vitor ia comentar aí também. O Vitor, menino inteligente, né, Vitor? Também ia colocar Tratado de Assunção. Tratado de Assunção simboliza a criação oficial do Mercosul. E em 1991 você não tinha apenas Brasil e Argentina. Com o Tratado de Assunção você tem a entrada do Paraguai e do Uruguai também. Beleza? Ouro Preto, Protocolo de Ouro Preto. O que aconteceu com o Protocolo de Ouro Preto? Qual é a característica do Mercosul que foi colocada em prática a partir do Protocolo de Ouro Preto? Alguém lembra? E é uma característica muito marcante do Mercosul. Alguém? Não? Quando falar Protocolo de Ouro Preto, você tem que lembrar da TEC, Tarifa Externa Comum, ou a União Aduaneira. Beleza? A União Aduaneira ela é colocada em prática a partir do Tratado de Ouro Preto. E o que é a União Aduaneira? É o imposto que você coloca sobre os produtos estrangeiros, sendo que todos os países que fazem parte do Mercosul são obrigados a colocar esse imposto também. É a tarifa externa comum para todos os países do Mercosul, tá? Que nós chamamos também de União Aduaneira. Lembrando que a União Aduaneira do Mercosul é considerada uma união aduaneira imperfeita. Por que a união aduaneira é imperfeita? Porque acontece que cada país aqui do Mercosul coloca um imposto diferenciado sobre esses produtos estrangeiros. Você não tem um padrão onde todos os países colocam o mesmo imposto. Cada país coloca um imposto diferenciado. Por isso nós falamos que a união aduaneira do Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. Belezinha? Falamos que aqui no Mercosul, o país que tem a maior potência econômica é o Brasil. Dentro do Mercosul, qual é a região mais desenvolvida economicamente? Alguém lembra? Caso caia na prova, ali no Mercosul tem uma região ali que é muito desenvolvida. Isso aí, Fernanda, perfeito. A região da Platina, da Bacia Platina, onde o rio principal é o Rio da Prata. Então, a Bacia Platina, que acaba pegando esses 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, é nessa região platina que você tem o maior desenvolvimento econômico em relação ao Mercosul. O que aconteceu em 1999, que acabou prejudicando um pouco as relações econômicas dentro do Mercosul? Acabou travando um pouco o desenvolvimento do bloco. O que acontece em 1999? Alguém lembra? Algo muito marcante.
Desvalorização do real, perfeito, vocês estão voando em relação ao Mercosul, é isso aí. Em 1999 o real foi desvalorizado para aumentar as exportações brasileiras. O que acontece é que a Argentina ficou prejudicada com isso, né, e acabou culpando o Brasil por essa crise econômica que no início dos anos 2000 assolou a Argentina. E aí, por conta disso, os dois países meio que se distanciaram e o Mercosul acabou ficando travado. Belezinha? Então, falamos sobre o Mercosul. Vou botar aqui o slide para vocês me acompanharem. Falei sobre o Mercosul com vocês, né? Já vou passar aqui. Calma aí rapidinho, que só vou chamar o bonito ali. Chega aqui, bonitão. O bagulho travou aí, ó. Ah, é? Aham. Isso aqui é um monitor dando bug. Ah, tá tranquilo. E aí, beleza. Vimos sobre o IRSA, correto? Vimos que o IRSA é uma integração da infraestrutura regional sul-americana. A ideia é você conectar os países aqui da América do Sul e conectar através de rodovias, através de geração de energia, infraestrutura energética e também do setor de comunicação. Então, sempre que falar do ISA, você tem que lembrar dessa integração entre os países aqui da América do Sul. Beleza? Lembrando que algumas rodovias foram criadas e essa é a parte mais chata. Na verdade, existe um plano de conectar os países através de rodovias, ferrovias ou hidrovias. E eu falei com vocês que existe um eixo, né, o eixo Mercosul, que conecta dois países. Quais são os dois países que serão ligados pelo eixo Mercosul? Como a gente está falando do IRSA, quais serão os dois países que serão conectados pelo eixo Mercosul? Chile e Brasil. E qual é o outro eixo que também vai conectar o Chile e o Brasil? Além do eixo Mercosul, qual é o outro? Deixa eu aceitar o Gabriel aqui. O outro eixo, eixo Capricórnio. Isso aí, o Fernanda, show de bola, perfeito. O eixo Mercosul e o eixo Capricórnio serão os dois eixos aí que conectarão o Brasil e o Chile. Sendo que em relação ao eixo Mercosul, vou colocar para vocês aqui, ó. Em relação ao eixo Mercosul, você vai ligar Valparaíso no Chile a Belo Horizonte aqui no Brasil, sendo que você tem a rodovia passando também pelo Porto de Uruguaiana e o Porto Alegre, Porto de Porto Alegre. O eixo Capricórnio também conectando o Chile ao Brasil, só que ele vai ligar Antofagasta no Chile até Paranaguá, no estado do Paraná. Isso aí, molecão, estão voando. Falei sobre a ligação energética, certo? Mostrei essas imagens para vocês e agora a gente vai dar continuidade. Então, vou falar com vocês de um outro bloco econômico, Unasul. Vendo aí? Unasul, ano de criação oficial da Unasul, 2008. Voltando aqui, a prova de vocês, ela vai até, pelo edital, ela vai até 2012, né? Atualmente o Brasil já não faz mais parte da Unasul. O Mercosul é um bloco que hoje você tem 4 países, certo? 4 países. A Venezuela já não faz mais parte, foi expulsa. Só que existe a ideia de criar um bloco econômico maior do que o Mercosul. Existe a ideia de criar um bloco econômico que acabe abarcando todos os países aqui da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa. E esse bloco é a Unasul. A Unasul é como se fosse uma ampliação do Mercosul. Tá? Então, ao invés de você limitar em 4 países, como que ocorre com o Mercosul, é você colocar os outros países. É criar um bloco maior, uma abrangência maior.
Unasul. Entendeu? Então, ó, as características da Unasul, vou colocar aí para vocês. O slide está aparecendo para vocês legalzinho ou está embaçado? Só me responde isso. Tá legal ou tá embaçado? Embaçado, né? Porque, mas como depende da internet, quando muda rápido, ele deve demorar um pouquinho para pegar, né? Demora, tá vendo? Sumiu aí, agora voltou limpo, não foi? Mas vamos lá, o objetivo principal da Unasul, olha como é que tá aí, ó. Criar um espaço integrado no âmbito político. O que é um espaço integrado no âmbito político? É você criar algumas leis que sejam colocadas em prática pelos países da Unasul. É como se na União Europeia você não tem algumas leis que prevalecem para todos os países da União Europeia. Na Unasul a ideia também é essa, é você criar uma integração no âmbito político, com políticas, com leis que prevaleçam para todos os países. É você criar um espaço integrado no âmbito social, com a livre circulação de pessoas, no âmbito econômico, com uma moeda única, no âmbito ambiental, com políticas ambientais de preservação do meio ambiente que prevaleçam para todos os países, com o uso sustentável dos recursos naturais. Criar uma integração também no âmbito da infraestrutura. Só que quando falar no âmbito da infraestrutura, uma integração infraestrutural, qual é o outro bloco que você tem? Porra, esse aqui é o que é focado na integração infraestrutural. Qual é o bloco que você tem que lembrar? Não é nem um bloco, não, é uma política de desenvolvimento regional. Qual é o que tem como objetivo integrar em relação de infraestrutura os países do Mercosul, ou da América do Sul? Isso aí, Fernanda, show de bola, Isa. O que acontece é que a Unasul é um bloco muito grande, correto? O objetivo, perfeito, Vitor, o objetivo é criar um bloco que abarque todos os países aqui da América do Sul. Só que existem alguns conteúdos bem específicos. Um desses conteúdos, um desses objetivos da Unasul é conectar os países em relação à infraestrutura. E aí, para isso, existe o IRSA. É como se o IRSA fizesse parte da Unasul. É um mecanismo à parte. É um objetivo à parte. Pertence à Unasul, mas para um melhor estudo, um melhor trabalho, ele é colocado meio à parte, que é o IRSA. Lembra que o IRSA faz parte da Unasul, já que a Unasul tem como objetivo criar um espaço integrado no âmbito infraestrutural. Mas quem vai fazer isso, quem vai realizar isso, é o IRSA. E quem vai fazer parte da Unasul? Você tem os países que fazem parte do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses países automaticamente farão parte da Unasul. Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname. Esses países fazem parte de um bloco econômico aqui da América do Sul chamada Comunidade Andina. Então, quem vai fazer parte da Unasul? Os países do Mercosul, os países da Comunidade Andina. Quais são esses países? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname. E acrescenta aí também o Chile. Esses serão os países que farão parte da Unasul. Vamos lá. Da outra característica agora da Unasul. O objetivo da Unasul: zona de livre comércio, criar uma zona de livre comércio com todos os países da América do Sul, exceto a Guiana Francesa. Depois da zona de livre comércio, que é quando você tem apenas o objetivo facilitar as transações comerciais, a livre circulação de mercadorias, depois que isso se desenvolver, você cria um mercado comum, com a livre circulação de pessoas, moeda única, política comum, mas o objetivo inicial e principal é criar uma zona de livre comércio, assim como você tem com o Mercosul, só que é levar isso para um âmbito maior, tá?
influenciado pelo Mercosul, eles pegam as ideias do Mercosul, o objetivo do Mercosul, e ampliam isso para o nosso continente. Então o Unasul foi influenciado pelo Mercosul. Início do projeto em 2004, na cidade de Cusco, Peru, estabelecida a Comunidade Sul-Americana de Nações. Está vendo essa Comunidade Sul-Americana de Nações? Foi o nome inicial para o bloco econômico, Comunidade Sul-Americana de Nações. Isso em 2004. Depois o nome muda. Isso é importante também para vocês. Nome alterado em 2007 na Venezuela pela União das Nações Sul-Americanas. E aí sim você tem o nome oficial da Unasul. Criado em 2007, só que ela é apenas formalizada em 2008. Então, o nome, caso a prova cobre alguma coisa, o nome foi criado em 2007. Foi alterado, passa a ser chamado de União das Nações Sul-Americanas em 2007. Só que em 2008 foi formalizado a Unasul. Botei aí, a Unasul formalizada em 2008 com possibilidade de uma integração das infraestruturas dos países. E aí também acaba se expandindo o IRSA. Proposta do Banco do Sul, a sede fica em Caracas, na Venezuela, sede do banco. O que acontece? Hoje em dia, quando você vai pegar dinheiro emprestado para investir no seu país, imagina que você é presidente de algum país aqui da América do Sul, tá? Você é o presidente do Brasil. Quando você vai pegar dinheiro emprestado para investir na economia do seu país, basicamente você pega dinheiro com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, beleza? O FMI, que é um órgão, você tem vários países que injetaram dinheiro ali no FMI, vários países, beleza? É um grande banco mundial, ele tem dinheiro de vários países, inclusive do Brasil. O Brasil investe também dinheiro no FMI, beleza? Então, quando você vai pegar dinheiro com o FMI, você pega esse dinheiro, só que você tem que pagar depois com juros, beleza? E aí os países vão arrecadando um pouquinho de dinheiro em cima desses juros. Só que quem vocês imaginam que acaba sendo o maior acionista do FMI? Quem vocês acham que é o país que mais investe dinheiro no FMI para arrecadar dinheiro, para retornar com esse dinheiro com juros? Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o maior acionista do FMI. Então, quando você pega dinheiro... Isso aí, perfeito, Fernanda, Vitor. Quando você pega dinheiro com o FMI, automaticamente você está pegando dinheiro com os Estados Unidos. E quando você paga esses juros, quem acaba ganhando dinheiro com esses juros? Estados Unidos. A ideia, então, é que alguns países criaram os seus próprios blocos. Você tem, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia. E dentro desses blocos econômicos, os países acabaram criando alguns bancos. Bancos internos. No caso da Unasul, existe a proposta de criar um banco interno da Unasul. Para quando um país aqui da Unasul for pegar dinheiro emprestado, ao invés de pegar com o FMI e acabar dando dinheiro para os Estados Unidos, você pega dinheiro aqui com o Banco do Sul, o Banco da Unasul. E aí quem acaba se fortalecendo com isso? Qual é o país que vocês acreditam que é o país que tem maior poder econômico para injetar dinheiro no Banco do Sul? Brasil. Brasil. O Brasil é a maior potência econômica aqui da América do Sul. Então você criando um Banco do Sul na Unasul, no bloco da Unasul, o maior acionista automaticamente Brasil. E é o Brasil que vai ganhar dinheiro com isso. Os Estados Unidos não gostou muito da ideia. Existem outros bancos como esse, tá? Bancos criados a partir de um bloco econômico e que os Estados Unidos não se contenta muito. Beleza? E aí no caso do Banco do Sul, voltando aqui para vocês visualizarem também, em relação ao Banco do Sul, a sede do banco, caso a prova da ESA pergunte, porque isso está no livro, a sede do banco fica em Caracas,
na Venezuela. Não pode confundir com a base da Unasul. A Unasul, ela tem uma base, é a central, vamos colocar assim. A base da Unasul, olha aqui, ó, Quito, Equador. Agora, a sede do banco, Caracas, Venezuela. São dois lugares diferentes. Toma cuidado para vocês não confundirem isso no dia da prova. Quando forem passar para o caderno, dê uma sublinhada aí, porque vale a pena. Beleza? Então, o Banco do Sul com sede em Caracas e a base da Unasul fica em Quito. Então, nós já trabalhamos Mercosul, trabalhamos IRSA e trabalhamos Unasul. Como eu disse, a Unasul, né, se fosse uma questão mais atual, a Unasul hoje em dia, ela praticamente foi fechada. O Brasil se retirou da Unasul, a Argentina também anunciou, a Venezuela está vendendo o prédio da sede do banco, então é um bloco que não vai muito para frente, tá? O Mercosul, o Brasil faz parte, está se desenvolvendo lentamente, mas está em processo de desenvolvimento. Agora a Unasul não, por algumas divergências políticas entre os presidentes, algumas políticas não foram para frente, alguns debates não foram colocados em prática, e aí a Unasul não ganhou muita força, e acabou caindo por terra. Beleza? Uma outra aí, ó. IRSA nós já trabalhamos. Em relação aos BRICS, acredito que vocês já ouviram falar dos BRICS. Cada letrinha dessa daí representa um país, tá? Preste atenção, a gente está falando o tempo inteiro de bloco econômico. Mercosul, Unasul, IRSA, que não é muito bem um bloco econômico, mas é uma parceria entre os países, né, em relação à infraestrutura, beleza. Agora, quando a gente falar do BRICS, BRICS não é bloco econômico. A prova da ESA ela pode fazer uma pegadinha com isso, tá? Colocar uma questão pedindo sobre blocos econômicos, assinale o bloco econômico abaixo que tem como objetivo unir os países da América do Sul, criar uma integração econômica, política, de infraestrutura, ambiental aqui na América do Sul. Falou bloco econômico, e com essas características que eu dei, você vai lembrar automaticamente da Unasul, beleza? Agora, se tiver a alternativa BRICS, e a pergunta for sobre blocos econômicos, automaticamente você descarta o BRICS. BRICS não é bloco econômico, beleza? BRICS é um conjunto de países que apresentam algumas características semelhantes e que, por conta disso, alguns economistas acreditam que esses países serão as maiores potências econômicas mundiais, e o Brasil faz parte disso. Então, como eu disse, cada letra representa um país. O Vitor colocou aí já, perfeito. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. S aí, ó, de South África. Valeu? Então, BRICS, o grupo de países. O que acontece é que existe um economista, tem um economista chamado Jim O'Neill, e esse economista ele previu que daqui a algum tempo alguns países, entre esses países os BRICS, esses países serão as maiores potências mundiais. E por que ele viu isso? Porque ele acreditou, vou colocar para vocês aqui, que esses países seriam as maiores potências econômicas mundiais. Ele diz que nesses países você tem países com grandes reservas de recursos naturais, o que é ótimo para movimentar a economia. Ele diz que esses países não passam por ditaduras, são países que apresentam uma grande quantidade de mão de obra, beleza? Muita gente para trabalhar, muita gente para consumir, um grande mercado consumidor, e que por conta disso a economia desses países tende a aumentar. Então eu coloquei aqui, ó, grupo de países que apresentam algumas características semelhantes, que foram essas características que eu dei para vocês. Tranquilo? Economistas preveem que esses países serão
que esses países estarão entre as maiores potências em 2050, inclusive a China, né? Anualmente ocorre o encontro entre os países membros. O BRICS não é muito falado nos livros, tá? Mas como está lá, isso pode cair em prova. Belezinha? Então, em relação a esses blocos econômicos, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem mais uma paradinha aqui para trabalhar, coisa bem simples, vou mostrar para vocês aqui, ó. Mas aí já não é um bloco econômico. Que é a ALCA, a gente vai trabalhar, e o Cone Sul. Tá meio lento aqui na hora de passar, mas fica tranquilo que vai melhorar. Seja gentil. Isso aí o quê? Seja gentil, vai devagar. Então, travou aqui. O slide eu acho que vai fechar. Mas relaxa, vai abrir de novo. Posso passar para lá? Vamos aí, galera. Tá acertando aqui o slide aqui. Não, é só o PowerPoint. Oi? É só o PowerPoint. Então, beleza, olha só. Nós falamos sobre Peraí. Oi? Bom, nós falamos de alguns blocos econômicos, tá? E para fechar, a gente vai falar da ALCA e do Cone Sul. E o que é a ALCA? Estão me ouvindo já? Uhum. Você tá vendo. Esse aqui, galera, quem tá vendo é o Macaulay Culkin, o que fez o Esqueceram de Mim. É ele, Macaulay Culkin, tá trabalhando aqui com a gente agora. Eles não vão vendo, não. Estão vendo não? Não. Porra, aí quebra. Mas beleza, em relação à ALCA, existe um bloco econômico que se chama NAFTA. NAFTA, que é um bloco econômico criado entre 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Mas qual é a relação da NAFTA com a ALCA? Por que a gente precisa trabalhar a ALCA? O que acontece? Entre esses 3 países que eu citei, Canadá, Estados Unidos e México, qual é o país que vocês acreditam que tem o maior poder econômico? Dentre esses 3 países. Estados Unidos, Canadá ou México. Deixa eu só botar o slide aqui que agora vai, hein? E aqui, como é que eu faço aqui? Só minimizar. Minimizar. Travou. Fala que trava. Foi? Agora? Tá, beleza. Agora eu posso botar coisa aqui, né? Tá, perdão, erros técnicos. E aí o que acontece? Existe esse bloco. Canadá, Estados Unidos e México, que é a NAFTA. Qual o problema desse bloco? Por que muita gente fala desse bloco? Qual é a influência desse bloco com a ALCA? O que acontece é que os Estados Unidos, como vocês colocaram aí, é a maior potência econômica dentro da NAFTA. E qual o problema disso? Os Estados Unidos, ele acaba encharcando o México, principalmente, de produtos industrializados. Os Estados Unidos ganham dinheiro em cima do México com esses produtos industrializados. Eles criaram um bloco, as mercadorias ficam transitando entre um país e o outro sem impostos. Só que quem vende mais mercadoria, quem ganha mais dinheiro com essa quebra dos impostos, essa anulação da barreira alfandegária, Estados Unidos. A indústria mexicana, ela não consegue competir com a indústria dos Estados Unidos. Beleza? Agora imagina um bloco econômico com todos os países da América. E quem vocês acham que dentro desse bloco econômico, com todos os países da América, envolvendo a América do Norte, América Central e América do Sul, quem é o país que vai continuar ganhando muito dinheiro? Estados Unidos. Era o que acontecia com a Argentina em 1999. Isso aí, Fernando, perfeito. Só que agora é o Brasil e a Argentina junto, que será encharcada com produtos industrializados dos Estados Unidos.
E a indústria brasileira ela não vai conseguir competir com a indústria dos Estados Unidos. Esse bloco econômico que querem criar, agrupando todos os países da América, com exceção de Cuba, é a ALCA. Só que os países do Mercosul, principalmente o Brasil e a Argentina, estão embarreirando a criação desse bloco econômico. A ALCA não está indo para frente, dificilmente a ALCA vai ocorrer, vai se formar, porque os países do Mercosul serão prejudicados. Você já tem um bloco econômico aqui que é o Mercosul, para facilitar as transações comerciais entre esses países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Se você criar a ALCA, o Mercosul ele meio que vai por água abaixo, né? Não vai dar certo, porque agora você tem os Estados Unidos encharcando esses países do Mercosul com produtos industrializados. E aí, essa é a ALCA, vou colocar para vocês aqui, ó. ALCA. O que significa ALCA? Área de Livre Comércio das Américas. Projetado por quem? Estados Unidos, em 1994. Quem vai se beneficiar mais com isso são os Estados Unidos, então acabaram criando esse bloco econômico. O objetivo, criar um bloco econômico com 34 países das Américas, exceto Cuba, através da eliminação das barreiras alfandegárias, e isso até 2005. Nós já estamos em 2020, não deu certo. Então olha só, o projeto foi criado em 1904, só que em 2005 esse projeto seria colocado em prática. Por que Cuba não entra? Porque Cuba vive um regime socialista, né? E aí os Estados Unidos, como a maior potência capitalista, para embargar Cuba economicamente falando, isolar Cuba, deixar Cuba isolada, enfraquecer sozinha, por não conseguir realizar transações comerciais, por ser socialista, fazer com que Cuba fique fraca ao ponto dela abandonar o regime socialista. Então isso é meio que um mecanismo para pressionar Cuba, entendeu? Isolar Cuba dos outros países capitalistas. Beleza? Então em 94 foi criado o projeto e a ideia é que em 2005 a ALCA seria colocada em prática. Mas, como eu disse, não foi colocada em prática e dificilmente será. Por quê? Os países aqui do Mercosul não estão aceitando muito bem a criação da ALCA, sabendo que serão muito afetados por essa enxurrada de produtos industrializados dos Estados Unidos. Outra coisa, os Estados Unidos, ele atualmente, principalmente, né, não na década de 90, já tinha na década de 90 uma preocupação com a China, só que hoje tem muito mais. Os Estados Unidos eles precisam estreitar relações comerciais, principalmente aqui com a América do Sul. Por quê? A China, que é um país que vem despontando muito economicamente nos últimos anos, pode acabar ultrapassando a economia norte-americana. Então, os Estados Unidos precisam realizar parcerias econômicas com os outros países. Por conta disso, a ALCA seria muito bem-vinda para os Estados Unidos, mas não para o Brasil. Por isso, o Mercosul vem barreirando a ALCA. Beleza? Deu para entender o que é a ALCA e por que a ALCA não vai para frente? Qual é o objetivo da ALCA? O Vitor colocou, professor, achei a página do livro que fala do ISA. É brabo, molecão. Fernanda, atrapalharia a relação da China com o Brasil, né? Bastante. Na verdade, já vem atrapalhando. Os Estados Unidos, ele firmou meio que uma parceria com a China nos últimos meses aí para a exportação de soja, né? A China é um dos maiores consumidores de soja do mundo e quem exportava essa soja para a China era o Brasil. Só que para enfraquecer um pouco o Brasil, os Estados Unidos estreitou laços com a China e quem saiu prejudicado com isso foi o Brasil. Tá? Então o Brasil, os Estados Unidos eles vêm querendo aumentar as suas relações comerciais e ao mesmo tempo a China também vem aumentando as relações comerciais. Inclusive nós falamos sobre isso na semana passada, lembra? Que o Mercosul foi muito prejudicado com a aproximação dos países com a China.
a China encharcou o Mercosul de produtos industrializados, isso meio que prejudicou os laços econômicos aqui na América do Sul. E agora, os Estados Unidos meio que disputando o cenário econômico mundial com a China, isso também pode prejudicar economicamente o Brasil, né? As exportações do Brasil. Mas a ideia dos Estados Unidos não seria enfraquecer a economia chinesa? Sim. Só que ao mesmo tempo que você quer enfraquecer a China para você crescer, você também realiza relações econômicas com a China. Por mais que você tenha desavenças, por mais que você tenha essa corrida, essa disputa econômica, alguns produtos são comercializados entre esses dois países. Se valer a pena para eles, né? Se você tem um produto, você é presidente dos Estados Unidos e a China quer consumir um produto, por mais que vocês tenham rivalidades, se a China quer comprar, você vende. E a mesma coisa a China faz, você tem um produto para vender e os Estados Unidos quer comprar, você vende. Mesmo você tendo rivalidade. É claro que é tudo muito dosado, né? Para você não favorecer muito a China, se a China encharcar o país de produtos industrializados, eu vou fazer com que eles cresçam e eu diminua. Para que isso não ocorra, você tem uma certa dosagem do quanto você pode importar ou exportar. Os Estados Unidos, eles têm uma particularidade, né? O presidente que governava o país anteriormente, o Barack Obama, ele realizou umas parcerias com a China e chegou a um ponto da China ter um déficit comercial. Os Estados Unidos importava mais do que exportava, comprava mais produtos do que vendia, e isso favoreceu muito a China. Então, quando entrou o Donald Trump agora, ele acabou com isso, ele meio que isolou os Estados Unidos novamente e estreitou um pouco os laços com outros países para não favorecer muito a China. Belezinha? Então, sobre a ALCA, de boa, né? Existe só mais uma paradinha aqui, ó, vou botar para vocês, que é o Cone Sul, tá no livro. Vale a pena vocês pelo menos terem a ideia do que significa, tá? Não é um bloco econômico. Cone Sul são alguns países que juntos acabam fazendo um formato de cone e que, consequentemente, concentram boa parte da economia aqui na América do Sul. Então, eu coloquei aqui, ó, Cone Sul, região geopolítica meridional da América do Sul, abrange as zonas situadas ao sul do Trópico de Capricórnio, que é de 23 graus negativos, tá? E aí, quais são os países que fazem parte do Cone Sul? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Brasil. Não é um bloco econômico, beleza? Não é um bloco econômico, são apenas alguns países que juntam, apresentam esse formato de cone. Pena colocou, então, de certa forma, o próprio Estados Unidos ajudou a economia atual da China, é isso? Sim. A China é o país que tem a maior parte da dívida pública norte-americana. Isso não é para vocês, né? Vocês só estudam geografia do Brasil, isso é mais para quem faz SpaceX. Mas a China, ela é o país que tem a maior dívida pública dos Estados Unidos, comprou a maior parte da dívida pública dos Estados Unidos. E aí você tem essa problemática. Dois países disputando o cenário econômico mundial, sendo que quando os Estados Unidos ficou com uma dívida econômica muito grande, a China foi lá e comprou boa parte dessa dívida dos Estados Unidos. Ajudou a meio que reerguer os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tá ali, ó. Beleza, você cresceu, eu comprei a sua dívida pública, mas tá aqui, ó, você tem que pagar isso. Então, fica meio que um influenciando o outro ali, né? Belezinha, belezinha? Então, em relação aos blocos econômicos, às políticas externas do Brasil, o Vitor, se eu não me engano, ele está falando, acho que é da apostila de vocês, né? Ou do livro do edital. Eu não sei. Quem não tem o livro do edital, não é da apostila. A Fernanda tem algum livro do edital? Algum livro que você esteja estudando e seja do edital? Qual o livro que você tem? Tem a conexão. O Vitor tem conexões, né? Bonitão, chega aí rapidinho.
Só vou colocar um outro slide aqui pra vocês, rapidinho. Outra aula que eu fechei isso aqui. Vou abrir uma outra aula, pode? Tá no PDF também. PDF não, né? No pendrive. Então o Vitor tem conexões, né? Da Ligia Terra. Show de bola. Vale muito a pena você estudar por ele. Eles estão me ouvindo? Não, né? Não. E eu tô falando igual um idiota aqui. Tá sim. Vai falando. Tá, e olha só, enquanto tá abrindo o slide aqui, tá? Agora a gente vai falar, vai ter uma outra aula, a gente fechou o conteúdo de blocos econômicos, como eu disse, vou jogar o slide lá para vocês, tem lista de exercício, vou jogar também exercício sobre regiões brasileiras, que nós estudamos, Nordeste e o Amazonas, também vou jogar lista de exercício sobre isso lá, no total dá umas 80 questões. Agora a gente vai trabalhar um outro conteúdo. Conteúdo de território brasileiro. Conteúdo bonzinho. Aí beleza, o Vitor tem o livro do edital, né? Ele tem um Conexões. E a Fernanda, tem algum livro do edital? Você só tem o SENI? Ô Fernanda, só o SENI que você tem, né? Tranquilo, já serve de muita coisa. Pega esse conteúdo aí, vai passando pro caderno, vai estudando. Beleza? Essas aulas... e toma cuidado, Fernando, porque, por exemplo, tem um livro da Ligia Terra que muita gente tem em PDF. Só que esse livro é de 2015. E para vocês o edital vai até 2012. Qual é o problema disso? Tem algumas informações nesse livro de 2015 que não batem com as informações de 2012. Ela muda meio que algumas coisinhas, entendeu? Algumas, por exemplo, hierarquias das bacias hidrográficas. Essas hierarquias mudam. E aí, às vezes, você pode decorar o conteúdo de 2015 que não bate com o de 2012. Principalmente essa questão da hierarquização das bacias, que é um problema muito grande. Oi? Na verdade, eu vou trabalhar com vocês agora meios de circulação, meios de transporte. E também é decoreba pura, é chato. Tô só esperando aqui o computador. Tô no tempo do computador, entendeu? Respeitando o computador. Sobre blocos econômicos, nenhuma dúvida, né? Eu tô perguntando, tô tentando ganhar tempo com vocês aqui para ver se o computador funciona aqui para abrir o slide aqui. Por isso que eu tô ganhando tempo. Não, desce. Vem. Aí. Meios de circulação. Mas ela não tem, pô, o livro da Ligia Terra. E aí, Macaulay? Faz aí, pô, mágica aí, funcionar aí. Calma aí, galera, vai funcionar. Não abre mais de uma vez não, senão vai explodir, hein.
MTC, molecão. Tá bravo? Então relaxa. Então vou fazer umas perguntinhas pra ele enquanto estão abrindo aí, valeu? Então olha só. Coloca aí pra mim, responde aí. Qual é a única massa de ar que não atua no semiárido nordestino? Fala pra mim. Responde aí. Qual é a única massa de ar que não atua no semiárido? Vai. Alguém? MTC ou MPA? Resposta certa. MTC. Mas ela consegue atuar principalmente durante o inverno, que é quando ela ganha força e chega até o Nordeste. Beleza? A MTC, durante o verão, ela sofre uma limitação, porque quem atua com maior intensidade é a MEC. E durante o inverno, quando a MEC dá uma retraída, a MTC consegue abranger um pouco mais o território brasileiro. Mas ela não chega só até a Bahia, a MPA no caso, não, pô. Tanto é que tem uma questão que nós trabalhamos que pergunta sobre as chuvas frontais no litoral nordestino. Lembra disso? Chuvas frontais que se formam no litoral durante o inverno, porque a MPA consegue chegar empurrando a MTA, massa polar atlântica, com a massa tropical atlântica, as duas atuando ali no litoral nordestino durante o inverno, formando chuva frontal. Então ela não chega apenas até o sul da Bahia, beleza? E durante o sertão, na verdade, na região do sertão, a MPA também consegue atuar, principalmente formando chuvas orográficas no Planalto da Borborema. Valeu? Foi, posso ir de outra então? Outra perguntinha agora? Beleza, então em relação à vegetação, qual é o bioma que vocês podem considerar como um bioma homogêneo? Homogêneo. Aquele bioma que não tem grandes diversidades. Homogêneo. Não tem uma grande diversidade biológica. Qual é o bioma? Tem vários biomas no Brasil, sendo que a Amazônia e Pampa Sulina. A Amazônia é um dos biomas mais ricos do mundo. Tem várias espécies animais e vegetais. Então a Amazônia ela não é considerada homogênea. Ela é considerada heterogênea pela sua imensidão e diversidade. Os pampas também não têm essa característica de homogênea. Por mais que você tenha vegetação herbácea, aquela vegetaçãozinha rasteira, a pecuária extensiva como atividade econômica, existe um bioma que o próprio livro considera como um bioma com poucas diversidades, que é a Mata de Araucária. A Mata de Araucária, você basicamente tem os pinheiros do Paraná. Então é pouca diversidade biológica, uma vegetação que não é heterogênea. A Araucária. Perfeito? Outra questãozinha em relação à geografia agrária. Produção de uva no Brasil ocorre aonde? A maior parte, predominantemente, aonde? Uva. Uva é na região sul, mas aonde na região sul? Onde? Sempre que falar de uva no Brasil, você lembra da Serra Gaúcha, tá? Serra Gaúcha, isso aí, no Rio Grande do Sul. Serra Gaúcha, a maior produção de uva no Brasil, foi levada principalmente pelos imigrantes italianos, beleza? Então lembra disso na produção de uva. E em relação ao sul da Bahia, o que você tem de produção no sul da Bahia? Alguém? Dá teu jeito. Cacau, perfeito. Zona cacaueira no sul da Bahia, show de bola. Lembra que na aula de população eu falei para vocês que o povoamento na região sul teve uma característica muito peculiar.
Em relação ao povoamento da região sul, eu falei que você teve como 3 características básicas, as colônias de povoamento. Quais são as 3 características básicas nas colônias de povoamento da região sul? Alguém pode me falar? 3 características básicas das colônias de povoamento na região sul. Alguém? Não? Eu achei até que travou, não travou não? Vamos vendo, né? Sertão nordestino também tem produção de uva. Só que lá no sertão nordestino, falou do sertão, você tem que lembrar que é a área algodeiro-pecuarista. Beleza? Algodeiro-pecuarista. Produção de algodão e a pecuária extensiva no sertão nordestino. Além disso, vem surgindo no sertão uma grande produção de soja, que é a mapitoba. Lembra da mapitoba? Milho também. Oi? Mas quando falar de uva, lembra principalmente da região sul do Brasil. Em relação à região sul, nós falamos das colônias de povoamento. Quais são as 3 características? Policultura de alimentos. Você tem uma grande diversidade na hora de produção agrícola. Abastecimento interno. Beleza? A produção agrícola é voltada para o abastecimento interno da região. E a mão de obra? Mão de obra imigrante. Perfeito? Mão de obra imigrante. E aí, nada? Não? Beleza, então vamos lá. Outra perguntinha básica para vocês. Se eu fizer qualquer coisa mais forte, pode acabar interrompendo a transmissão. E é isso que eu estou tentando evitar. De PC explodir e parar de transmitir a aula. Então improvisa. Não tem como, cara. Eu preciso do material, entendeu? Mas é isso aí que você está fazendo. Faz esse questionário e finaliza a aula, cara. Porque não vai dar não. Se o computador ele não parar de girar igual ele está girando de maluco ali, não vai ter o que fazer. Aguentou o dia todo. Reclama não. É que eu estava conversando com ele aqui em relação ao material para a gente abrir e dar continuidade, mas o computador está dando um problema, então eu vou continuar com essas perguntas, a gente fazer uma revisãozinha legal antes de eu passar para o próximo conteúdo. Beleza? Então, mais uma perguntinha básica. Em relação aos climas do Brasil, já que a gente está falando muito de geografia política agora, geografia humana, tem tempo que a gente não trabalha geografia física, a gente vai fazer algumas perguntas sobre geografia física para a gente dar uma relembrada. Qualquer dúvida é só colocar. Beleza? Então, em relação ao clima, qual é o clima que você pode dizer que tem a maior amplitude térmica anual do Brasil? Clima com a maior amplitude térmica anual do Brasil. Só 2 pessoas irão passar na prova da ESA e estão aí, que é a Fernanda e o Vitor, são os únicos que estão participando. Então, são as únicas pessoas que eu confio no potencial aí para a prova da ESA. Então, a Fernanda ainda não colocou, o Vitor colocou. Em relação à amplitude térmica anual, resposta certa, como o Vitor colocou, clima subtropical. Por que o clima subtropical? Porque ao longo do ano você tem um verão muito quente e o inverno é muito frio no clima subtropical. Então, ao longo do ano, a amplitude térmica é alta. Quando falar de amplitude térmica anual, você tem que lembrar do clima subtropical, porque a principal característica é essa: apresentar um verão quente e um inverno frio. Agora, quando falar de amplitude térmica diária ao longo do dia, aí sim você lembra do clima semiárido. Não, a amplitude térmica é a variação de temperatura entre a máxima e a mínima. É isso. Se a temperatura está variando muito, alta amplitude térmica. Se a temperatura está variando pouco, baixa amplitude térmica. Só que quando você fala do clima subtropical, que é o clima lá da região sul, lá o ambiente é úmido, correto? Chove regularmente o ano inteiro, então o ambiente é úmido. E mesmo assim, ao longo do ano, você tem um verão muito quente e um inverno muito frio.
Então, no caso dessa amplitude térmica anual, ao longo do ano, o que influencia principalmente não é a umidade. O fator climático que vai influenciar nessa amplitude térmica anual é a latitude. Quanto maior a latitude, maior a amplitude térmica anual. Agora, quando falar em umidade, a umidade ela vai influenciar na amplitude diária, ao longo do dia. E aí, quando você vai para o clima semiárido, por exemplo, que é um clima seco, lá sim, ao longo do dia, a temperatura ela vai variar mais do que ao longo do ano. O clima semiárido, em geral, tem temperaturas elevadas ao longo do ano. Só que ao longo do dia, como o ambiente é mais úmido, a temperatura tende a variar mais. Beleza? Então, falar em amplitude térmica, você tem que lembrar que existe a amplitude térmica anual e a diária. Amplitude térmica ao longo do ano, entre o verão e o inverno, e amplitude térmica entre o dia e a noite. Falar anual, lembra logo do clima subtropical. Belezinha? Foi? Outra pergunta. Em relação ao relevo brasileiro, a base da estrutura geológica no Brasil, qual é? Qual é a base da estrutura geológica do Brasil? Alguém? Base da estrutura geológica. A Fernanda já deu uma resposta. Você, Vitor, tu colocaria o quê? Base da estrutura geológica. Escudos cristalinos, perfeito. Não pode confundir no dia da prova, essa já fez isso algumas vezes de sacanagem, tá? Existe tipo de relevo e existem estruturas geológicas, perdão. Quando perguntar tipo de relevo, o Brasil tem 3 tipos de relevo: planalto, planície e depressão. Agora, quando falar em estrutura geológica, o Brasil tem basicamente 2 estruturas geológicas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Por que eu falo basicamente? Porque eu já peguei questão dizendo que você tem escudo cristalino, bacia sedimentar e os cratons. Os cratos, para quem sabe, esses que já estudaram, viram que os cratos fazem parte dos escudos cristalinos, dos maciços antigos. Então, basicamente, em relação à estrutura geológica, nós temos os escudos e as bacias. Só que o que veio primeiro? O escudo cristalino. É por isso que o escudo cristalino é considerado a base da estrutura geológica. Por mais que os escudos cristalinos correspondam a apenas 36% do nosso território, as bacias sedimentares correspondem a 64%. Mesmo assim, como o escudo veio primeiro, a gente fala que o escudo cristalino é a base. Agora, em relação ao relevo brasileiro, o que nós temos como predominância? Planalto, planície ou depressão? Que predomina no nosso país? Perfeito, o Vitor já colocou aí. A Fernanda colocou planície. O que predomina, o que você tem em maior quantidade são os planaltos. Beleza, Fernanda? Nós temos mais planaltos no nosso relevo, na nossa composição, do que qualquer outro relevo. Depois dos planaltos, nós temos as depressões. As planícies no Brasil, elas são muito limitadas. As planícies no Brasil, você encontra ela no litoral e ao longo dos principais rios. Então, em relação à planície, nós temos um relevo um pouco limitado. Belezinha? Foi agora? Se Deus quiser. Agora vai. Então, morros e serras são as formas de relevo e que na maioria das vezes estão ligadas ao planalto. Beleza? Então, graças a Deus, abriu agora aqui o material, dá pra gente continuar com a aula. Perfeito? Agora a gente vai dar continuidade. Parabéns, menino gênio. A aula agora... Sofri o computador para você, sério. Essa melhorou. A aula agora sobre meios de circulação. Lembrando que esse conteúdo de meios de circulação, ele envolve
a matriz de transportes no Brasil. Os meios de circulação, a gente fala da rodovia, da ferrovia, da hidrovia, dos portos. E esse conteúdo é um conteúdo que vem caindo muito nos últimos anos. Tá? Nos últimos 3 anos, basicamente, a ESA cobrou esse tipo de conteúdo. Só que é um conteúdo muito decoreba, por isso que eu estava esperando eles colocarem, o menino colocar aqui, o esperto colocar o slide aqui, porque é um conteúdo muito decoreba. Você tem que se ligar em detalhes. Quando falar em meio de circulação, você tem que se ligar a detalhes. Por isso que eu estava esperando. Então eu vou colocar o slide aqui agora e a gente começa a falar sobre os meios de circulação. Ó, as principais características em relação à matriz de transportes no Brasil. O que predomina dentro da matriz de transportes brasileira, dos meios de circulação? Em primeiro lugar, setor rodoviário. Nós temos mais rodovias do que qualquer outro meio de circulação. E, novamente, quem é o presidente que você tem que lembrar sempre como presidente que ampliou a malha rodoviária do país? Ampliou, que foi responsável pela ampliação da malha rodoviária, JK. Mas a gente vai trabalhar isso agora e vocês verão que JK não foi o primeiro presidente a investir na malha rodoviária. A gente já tinha rodovias antes, tá? Mas dentro da matriz de transportes no Brasil, o que predomina é a malha rodoviária. Em segundo lugar, a malha ferroviária. Perfeito, Vitor. O Washington Luiz construiu a primeira rodovia pavimentada do país, tanto é que recebeu o seu próprio nome. Né? Então, em segundo lugar, a malha ferroviária. Em terceiro lugar, hidroviária. No final do século XIX e início do século XX, o trem era o transporte mais comum para satisfazer as necessidades da economia agroexportadora. Qual foi o último ciclo econômico do Brasil? Me lembra? Café. Beleza? O café inicialmente ocupa o Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, e depois esse café acaba sendo transferido para o interior de São Paulo, para o oeste paulista. Durante esse período, a malha ferroviária teve uma importância muito grande, porque você precisava escoar o café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Você não conseguia fazer isso na charrete, né? Você precisava de uma malha ferroviária, de uma infraestrutura que te desse o suporte na hora de escoar as mercadorias. Então a malha ferroviária, no final do século XIX e início do século XX, desempenhava um papel importantíssimo para o escoamento da produção agrícola, beleza? As ferrovias formavam bacias de drenagem do interior de São Paulo ao Porto de Santos. O que são as bacias de drenagem? Vou colocar aqui para vocês, ó. Tá vendo que esse aqui é o estado de São Paulo, tá? É o mapa do estado de São Paulo. Perceba que tem algumas linhas saindo do interior de São Paulo e indo em direção ao Porto de Santos. Essas linhas aqui são as malhas ferroviárias, as ferrovias, que estão partindo do interior em direção ao porto. Nós chamamos isso de bacia de drenagem ferroviária. Por que é uma bacia de drenagem ferroviária? Quando nós trabalhamos bacias hidrográficas, vocês lembram que quando a gente trabalha bacia hidrográfica, você tem os afluentes, correto? E esses afluentes, eles levam a água para o rio principal. É como se o rio principal estivesse drenando a água dos seus afluentes. Perfeito? Os afluentes, que são os rios menores, eles acabam alimentando o rio principal. Quando a gente fala de bacia de drenagem, vou voltar aí, bacia de drenagem ferroviária é basicamente a mesma coisa. É como se você tivesse afluentes alimentando o rio principal. Só que no caso das bacias de drenagem ferroviária, você tem ferrovias vindo do interior e essas ferrovias levam a mercadoria até o Porto de Santos. O Porto de Santos é a área que vai drenar, é o local que vai drenar as mercadorias que são carregadas pela malha ferroviária. Isso é a bacia de drenagem ferroviária e isso foi muito importante para a produção de café no Brasil. Levava o café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Nós chamamos isso de bacia de drenagem.
Sobre essa bacia de drenagem, deu para pegar o que é, caso caia na sua prova, o que foram as bacias de drenagem ferroviárias? Aí você tem que lembrar dessas malhas ferroviárias que partiam do interior de São Paulo e iam em direção ao Porto de Santos. Tranquilão? Levando mercadorias agrícolas principalmente. Foi? Fernando tá aí ainda? Conseguiu pegar, Fernando? Foi, né? Vamos lá, dando continuidade. Plano de criar um sistema integrado hidroviário, ou sistema hidroviário integrado, criado por Eduardo José de Moraes. Quando vocês forem passar esse conteúdo para o caderno, dê uma sublinhada nesse nome aí. Eduardo José de Moraes, ele foi um engenheiro militar. Aí, por ele ter sido militar, a prova da ESA pode cobrar um conteúdo sobre ele. Eduardo José de Moraes tinha uma ideia, tinha um plano de conectar as ferrovias do Brasil com as hidrovias. Era você criar todo um sistema, uma conexão de transporte, uma conexão entre as ferrovias e as hidrovias, que ele vai chamar de Sistema Hidroviário Integrado. Esse plano foi criado em 1869, tem uma imagem aqui, fica melhor para vocês, ó. Tá vendo aqui essas linhas escuras? Essas linhas pretas? Essas são as hidrovias. Então nós temos algumas hidrovias importantíssimas aí no Brasil, ó. Hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Rio Tapajós, do Rio Guaporé e por aí vai. Várias hidrovias aí levando mercadorias de um lugar para o outro. A ideia era você conectar... Só que perceba aqui, ó. Olha esse rio aqui. Rio Tapajós, tá vendo? Está indo em direção ao Rio Amazonas, beleza. Só que o Rio Tapajós, ele não está conectado com outros rios aqui do Centro-Oeste, tá vendo? Não está conectado. Então a ideia é você conectar esses dois rios com ferrovias. Criar uma grande conexão no território brasileiro com hidrovias e ferrovias. Quem criou isso foi Eduardo José de Moraes, que ele vai chamar de Sistema Hidroviário Integrado no século XIX. Belezinha? Até metade do século XX, Sul, Sudeste e Nordeste eram ligados pela navegação de cabotagem. O que é navegação de cabotagem? Tem uma imagem aqui, ó. O que é navegação de cabotagem? Imagina, você não tinha no início do século XX, você não tinha uma rodovia que te levasse do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Não existia isso. Não tinha uma BR-101, não tinha uma BR-116, não tinha nada disso. Então, se você quisesse sair do Rio Grande do Sul e ir para o Rio Grande do Norte, sair da região sul e ir em direção ao Nordeste, você tinha que fazer isso pela navegação. Nós chamamos um sistema onde o navio vai parando de porto em porto, nós chamamos isso de cabotagem. Cabotagem, quando o navio ele vai parando de porto em porto. Então o cara sai aqui do Rio Grande, do porto do Rio Grande, até ele chegar no porto de Fortaleza, ele vai parando em vários portos. Aí você tem Ibituba, Itajaí, Paranaguá, Santos, Itaguaí, vai parando. Isso nós chamamos de cabotagem. Só que você pode ter a cabotagem marítima ou a cabotagem fluvial. Cabotagem existe ainda hoje e é muito importante, tá? Mesma coisa, o barco vai parando de porto em porto. Isso é a cabotagem. E, como eu disse, ainda é realizada hoje, só que ela acaba sendo utilizada para transportar mercadorias, também por questões turísticas, né? Os transatlânticos, eles fazem isso. Você pega um transatlântico aqui no Rio de Janeiro, ele vai em direção ao Nordeste, só que ele vai parando em vários portos. Isso é a cabotagem. Quando a gente falar de cabotagem marítima, que é realizada em alto mar, marítima, no litoral aqui, ó. E quando for uma cabotagem fluvial, é porque é realizada ao longo dos rios. Tá vendo o Rio Amazonas aqui, ó? O Rio Amazonas tem alguns portos. Então, o navio ele vai parando nesses portos. Nós chamamos de cabotagem fluvial, beleza? Lembra que a cabotagem é muito importante hoje
para transportar mercadorias. Porque imagina, você tem um navio gigantesco que custou muito dinheiro, não vale a pena. Aí você tem uma mercadoria que está aqui, ó, no porto de Imbituba, e essa mercadoria precisa ser entregue a Salvador. Dificilmente você vai conseguir lotar todo o navio de carga com um único produto. Aí você sai de Imbituba com destino a Salvador para entregar uma única mercadoria, o custo de transporte seria muito alto. Então o que os navios acabam fazendo? Vai parando de porto em porto, aí pega uma mercadoria aqui para entregar no porto de Paranaguá. Aí daqui pega um outro produto para entregar no porto de Santos. E ele vai pegando o produto e entregando em vários portos. Com isso ele vai aumentando o lucro e diminuindo o custo de transporte. Para isso serve a cabotagem. Só que antigamente a cabotagem era o meio de transporte utilizado para conectar o sul e o nordeste. Hoje você faz isso através de algumas rodovias, beleza? Principalmente a 101 e a 116, que nós falaremos na semana que vem. Belezinha? Galera, obrigado pela presença de vocês. Perdão aí pelo transtorno do computador. Vou jogar o conteúdo agora lá para vocês assim que eu chegar em casa, no Google, tem a lista de exercício. E aí semana que vem a gente fecha esse conteúdo de meio de circulação. Valeu? Galera, tamo junto, beijos, abraços. Até semana que vem, dê um gás, qualquer coisa é só me procurar. Valeu? Fui. Beijo. Abraço. Bonitão, acabei aqui, só não sei fechar o bagulho, hein? Show! Porra! Eu peguei no sono.